Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, me chamo Tatiana, esse é o meu sinal na comunidade surda, eu sou surda e sou professora de Libras, tá bom? Agora, quero apresentar para vocês mais um aprendizado e vem com a gente. A oficina de hoje, a gente vai estudar sobre essa temática aqui, ó. Estão vendo? O tema é a Libras, né, que vocês já conheceram no aprendizado anterior, como a primeira língua de comunicação dos surdos. E diariamente a gente precisa da comunicação, a gente usa a língua de sinais, né, os surdos, no processo natural de comunicação. A comunidade surda, a cultura surda, e vocês vão aprender um pouco sobre essas duas temáticas também, tá bom? Então, quero aproveitar o momento desse aprendizado aqui, né? E nessa semana da Mostra Libras, apresentar o sinal para vocês aqui da Mostra Libras, é uma semana bem recheada de atrações, temos lives, oficinas, então aproveitem bastante. Tem artistas surdos que mostram a cultura surda, a identidade surda, as experiências, os trabalhos, as acessibilidades, super variado e seria interessante vocês conhecerem, tá bom? Vamos começar a aula de hoje? Vamos lá. Então, primeiramente, a pergunta que faço para vocês é de quem são os surdos? Quem é esse sujeito surdo? E eu vou explicar agora para vocês. Os surdos, né, é um sujeito, né, um indivíduo que entende, compreende e apreende o mundo de forma visual. E com ele interage com suas experiências visuais. É nela que a gente mostra principalmente a língua de sinais e também os elementos culturais da cultura surda. Então, tem muitas representações que a gente pode mostrar para vocês e são interessantíssimas. Por exemplo, eu, Tatiana, eu cresci me comunicando, vendo as pessoas se comunicarem em língua portuguesa e eu sentia muita dificuldade. Então, eu convivia tanto com surdos quanto com ouvintes. Mas na interação com os surdos, eu conseguia me reconhecer, eu conseguia me ver nessa identidade, porque eu também sou visual. Eu percebo, né, que a gente capta todas as informações que existem no mundo, né? A Libras, por exemplo, quando alguém sinaliza, alguém explica algum acontecimento, visualmente eu apreendo. Aí eu faço, gente, entendi. Por quê? Porque o meu cognitivo, né, o meu poder de abstração sobre os assuntos compreende a língua de sinais por ser visual, né? Então, essa sinalização ela é bem importante, ela é bem visual e faz parte da comunidade surda. Vou passar para vocês umas outras dicas para vocês aprenderem ao longo da aula de hoje, tá bom? Agora eu vou explicar para vocês o que é ser surdo e não no caráter da deficiência, mas explicar o ser surdo quanto às experiências visuais. Porque diariamente, né, 24 horas, os nossos olhos estão voltados para o mundo. A gente não tem captação auditiva. Então, todos os dias, a todo momento, a gente tem essas experiências visuais para captar o mundo.
E em segundo, falar do povo surdo. Como vocês observam no slide. O povo surdo, né, tem seus costumes, suas histórias, né, seus acontecimentos especiais, seus pontos de encontro, suas peculiaridades, suas tradições. Então a gente percebe que o surdo antes não tinha direito, hoje os surdos lutam e têm direitos, né? Antes a gente via uma sociedade em que o surdo era oprimido. A luta continua hoje ainda por direitos. Mas a gente sabe que antes os surdos sofriam muito mais, principalmente pela proibição da língua de sinais. Então a comunidade surda foi muito resistente na luta por seus direitos, pela luta da língua de sinais. Pois bem, eu percebo, né, o mundo e nele compreendo através da língua de sinais. E eu sinto e sou uma pessoa surda. Então, a comunidade ela interage quanto às suas experiências, culturas, identidade, diversas características e que vão nos dando habilidades. Vou passar para o slide seguinte. Eu tenho uma história que aconteceu comigo quando eu era criança. Eu era ouvinte e depois de uma doença eu fiquei surda aos 6 anos. E essa doença foi a meningite. E aí eu fiquei surda total. Eu sou surda profunda. E antes me causava uma angústia, né, de estar no mundo ouvinte, porque eu nunca tinha encontrado ainda um surdo. Então eu me sentia sozinha. Esse é o sinal. Eu digo, meu Deus, eu sou surda, que coisa triste. E aí, com o passar do tempo, o que aconteceu? A minha família se mudou e eu fui para uma escola pública. E aí, quando eu cheguei lá, os meus olhos marejaram. Eu perguntei, você é surdo? Nossa, eu também. Você é surda? Eu também. E antes eu não sabia absolutamente nada de língua de sinais. Foi nessa escola que eu comecei a me comunicar naturalmente. Naturalmente, de forma muito rápida, eu aprendi a língua de sinais. E foi um momento muito satisfatório, porque eu me reconheci neles. Foi uma experiência muito emocionante, sabe? De reconhecer os pares, sentir que eu sou igual a eles, sentir que eu não estava sozinha, né? Também o povo surdo se reúne em manifestações e eu fui. E eu vi aquela manifestação com vários surdos e ouvintes, né? Mas a maioria sendo surdos e aquilo me deu um fascínio. Participar dos movimentos de direitos, de educação. Nossa, esse contato é muito importante para a pessoa surda. Então, o que é que o surdo tem? Vocês estão vendo todos esses pontos aqui no slide? O surdo tem a sua comunicação visual, né? Visual espacial. E ele sinaliza naturalmente por suas experiências visuais. Hoje, por exemplo, ao sinalizar aqui, eu estou me expressando no espaço e dentro do campo de visão, né? Uma experiência espaço-visual. Porque ao observar diariamente essas experiências, eu capto informações através da visão. Na hora que eu vou dormir, por exemplo, todos os dias, mas na hora que eu estou dormindo está tudo escuro e bate uma janela, o que é que acontece? Né? De manhã, ao raiar do sol, eu já percebo o sol nascendo na minha janela. E eu já sei que é hora de acordar, que são aproximadamente 6 da manhã. Então, eu não preciso de um despertador. Eu não preciso de um alarme para me informar isso, porque através da minha janela eu já percebi que o sol raiou. É uma experiência visual.
Então, isso eu já capto. Tá interno, já tá enraizado no meu corpo. Um outro exemplo de cultura surda, que é bem forte, mais adiante eu vou explicar detalhadamente para vocês, e que é super interessante, são as experiências culturais dos surdos, os costumes e convivências e vivências. A lei de Libras ou a língua brasileira de sinais, que tem esses dois sinais, através da lei 10.436 do ano de 2002. Surgiu a lei, né, e antes tinha alguns pontos que ainda estavam incipientes. Posteriormente, o decreto 5626 de 2005, ela vem como caráter complementar à lei, que fala das escolas, da inserção do intérprete, do respeito ao sujeito surdo, a língua de sinais, a Libras, né, em respeito à comunidade surda, né, e o português não pode sobressair a língua, porque a Libras foi reconhecida como da comunidade surda. Também o direito da comunicação em língua de sinais e a língua portuguesa somente em caráter escrito, como segunda língua. Mas o português não é só o português escrito que é importante. A lei também mostra os direitos dos surdos aqui no Brasil, né? Direitos esses que foram aprovados, louvável. E poucos países têm suas leis aprovadas em relação à pessoa surda. Mas que existe um movimento também, um movimento de respeito em outros países. Alguns países ainda não têm, e os surdos continuam suas lutas, que são bastante relevantes. Então, a língua de sinais é só aqui no Brasil? A Libras? Sim, a Libras é só do Brasil. Mas cada país tem a sua própria língua de sinais. É isso aí. Por isso, as línguas de sinais são diferentes, né? Algumas dá para comparar as línguas orais, né? Igual os ouvintes se comunicam, que tem diversas línguas no mundo inteiro. A língua de sinais também tem diversas línguas de sinais ao redor do mundo. Por exemplo, a língua de sinais americana, que se chama ASL, tem a língua de sinais francesas, que é distinta, tem a língua de sinais britânica, né, da Inglaterra, tem a língua de sinais mexicana e diversas outras, cada um com a sua própria língua de sinais. Interessante, né? O outro ponto é sobre a identidade surda. A gente percebe visualmente as experiências e nelas são incorporadas de forma muito habilidosa, naturalmente, tá bom? Vou passar aqui para o próximo slide. Então, o que é a língua brasileira de sinais? A língua brasileira de sinais é igual a qualquer idioma de qualquer país, normalmente, sem novidades. A Libras é uma forma de comunicação que a gente se comunica através das mãos. E a Libras, por favor, não é mímica. Não é mesmo. Também, a Libras não é uma linguagem. Aqui quero que vocês aproveitem para aprender, né? Porque muitas informações colocam linguagem, linguagem, linguagem. Mas, na verdade, não é. A Libras é uma língua que tem estrutura gramatical, ela tem regras e tal qual qualquer outra língua tem suas regras aplicadas também. E a Libras não é gestos. Ah, aponta para ali, aponta para ali. Não é isso, gente, por favor. Muito bom conhecer, né, gente? Pois bem, a Libras
ela é captada através da visão e nós utilizamos comumente as expressões faciais e também as expressões corporais, os movimentos do corpo, né? A gente tem várias expressões, vários movimentos, porque é próprio da gramática, é próprio da estrutura, é própria da língua de sinais. Tá bom? Vou seguir adiante para o próximo slide. Bem, a pergunta de agora é: o que é a cultura surda? Vocês estão vendo aí a imagem? A cultura surda é a forma em que o sujeito surdo entende o mundo, como percebe o mundo, como aprende o mundo de uma maneira muito fácil, através da língua de sinais. E tem essa liberdade de estar em qualquer espaço, porque ele percebe visualmente as atividades do mundo. A identidade surda, ela também está dentro da comunidade surda, né, com diversas identidades, que é como a alma do surdo ela sente. Vocês estão vendo aqui o desenho agora, aqui do lado? Vejam só. Nesse desenho tem, por exemplo, uma festa, um show, um evento, uma balada. Qualquer ambiente que seja de som alto, por exemplo. E às vezes o ouvinte tem uma dificuldade de se comunicar, fala por cochicho, mas o surdo, naturalmente ele conversa em língua de sinais. E se é ouvinte que sabe Libras, também se comunica em língua de sinais. Isso mostra que o surdo tem uma capacidade de se comunicar e de estar presente em diversos ambientes. E o surdo, ele gosta de sentir a música, né? Através das vibrações, né? A gente sente o tum, 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 né? Então a gente se diverte também na balada, é muito gostoso. A gente percebe as pessoas dançando e a gente faz igualzinho lá, o dois pra lá, o dois pra cá. Quando a música para, a gente sabe que parou também, porque a vibração ela parou no mesmo momento. Então a gente tem todas essas captações. Esse daí é uma característica da comunidade surda bem presente. Por exemplo, a mulher está noiva, ela é ouvinte, e tem um homem que é o noivo e que ele é surdo. E aí tem intérpretes ouvintes dentro do casamento. É possível surdos e ouvintes casarem? É claro, se rolou a paquera, rolou o feeling, é claro que pode. Né? Então nessa imagem pode ser uma mulher ouvinte e um homem surdo ou vice-versa. O importante é que haja fluidez da comunicação em língua de sinais. E no casamento, as pessoas geralmente batem palmas, né? A gente usa esse movimento para bater as palmas, sacudindo as mãos. Porque visualmente a gente entende que estão enviando felicitações. O ouvinte bate palmas porque eles ouvem. Se, por exemplo, há ouvintes e surdos, a gente faz dessa maneira aqui, olha. Porque a mão representa Libras e a palma representa o barulho das pessoas ouvintes, da cultura ouvinte. Então a gente consegue unir as culturas. Interessante, né? Então, sempre quando vocês verem esse movimento com as mãos, você sabe que alguém está parabenizando por alguma coisa. Bonito, né? Vejam só essa imagem, né? Propaganda nas redes sociais, os surdos, a família também dos surdos tem um momento bem legal, né? A minha mãe é ouvinte e casou com um surdo, né? O exemplo da imagem, e vejam só essa imagem. Bem, nessa daí, ela comenta
que não consegue trabalhar, não consegue escrever porque está com muito barulho, né? Porque o pai, ele é surdo. E o homem olha e ele não compreende. Como assim? Porque é muito estranho. Ele é surdo e não tem esse problema com ruídos. Vocês estão vendo telefone tocando, vibrações, barulho, quicada de bola, diversos barulhos dentro do ambiente. E o surdo sente as batidas, né? Da bola quicar, do aspirador passar, sente a mesa vibrar. E aquilo também causa aflição, porque ele está sentindo a vibração. O barulho alto também, dá para saber. O surdo que tem não tem surdez profunda, né? O surdo profundo não escuta barulhos de batido na porta, mas pode escutar a vibração, pode sentir a vibração, na verdade. Por exemplo, uma bomba que se explode, é possível sentir. A gente não ouve, mas sente. Né? Por exemplo, o ranger das unhas. O surdo é visual e compreende tudo. Já tem inerente às características surdas, tá bom? Aqui mostra a cultura surda e ouvinte, né? Numa conversa. Olha o exemplo. Quando encontram duas mulheres ouvintes, vocês estão vendo aí a segunda historinha na imagem. Você faz, ontem um carro bateu. Aí a outra pessoa faz, nossa. Já o surdo, quando encontra com outro surdo, faz assim, nossa, você tá bem? O que foi isso no seu pescoço? Essa atadura? Como é que você tá? Sim, ontem eu tava dirigindo pra minha casa. Eu tava... Deixa eu só observar aqui. Tava muito calor. Eu acho que tava quase 40 graus. E aí apareceu um carro esportivo em vermelho em altíssima velocidade. Do nada ele parou porque tinha um buraco na rua. Daí, quando ele veio ao meu encontro, eu precisei frear porque tinha um buraco. E aí, quando eu freiei o carro, um outro carro que estava atrás, ele entrou na minha traseira. Mas ainda bem que nós não estávamos dirigindo muito rápido, estávamos devagar. Foi só uma pequena batida. Estão vendo essa história aqui ao lado? Né? As pessoas ouvintes são bem sintéticas. Enquanto as pessoas surdas, elas contam detalhes da história. Mas isso é próprio da comunidade surda. É um costume nosso. Alguns surdos são sintéticos, claro que existe, mas a maioria gosta de dar detalhes do acontecimento. E isso é próprio da cultura surda, está enraizado em nós. Agora eu quero mostrar para vocês em relação aos artistas surdos, artistas visuais, que tem uma grande potência, né? Que tem aqui, ó, as mãos, tá vendo essa primeira imagem? O ouvido, a mão e os olhos. É um artista surdo que, nossa, uma satisfação imensa de ver essa imagem, né? Foi uma imagem muito repercutida, porque a mão fala em direção ao ouvido, e isso significa o quê? Que tal qual a boca e o ouvido são canais de comunicação, as mãos também são. Porque os ouvintes, eles captam as informações pelo ouvido e a gente libera vocês liberam as informações através da boca. Já o surdo, que não tem o seu aparelho auditivo como canal de comunicação, apreende pelos olhos.
né? A gente fala dos nossos conselhos, por exemplo, a gente observa e faz, a gente capta os conselhos através do visual, por exemplo. As experiências são visuais. Já para falar, como a gente faz? A gente usa a boca? Não, a maioria dos surdos não usam. Tem surdos que oralizam, sim, mas a comunicação ela é fluida em língua de sinais. Então não tem diferença, né? São línguas distintas e canais distintos. Muito bonita, né, a imagem. Um artista surdo, um artista visual. Nossa, foi incrível essa imagem. Porque é através da arte que o surdo consegue também expressar suas emoções, manifestar suas representações, chamar atenção, tornar visível a sua identidade, que é uma cultura nossa muito forte. Essa daí representa a minha arte, as minhas visões, as minhas identidades, a minha língua, as minhas crenças. E é muito satisfatório para uma pessoa surda ver uma arte surda. Eu fico muito feliz. Agora a gente vai ver alguns elementos que fazem parte da cultura surda. Por exemplo, a visualidade, que a gente tem comentado aqui, o caráter linguístico também, né? A linguística ela está presente porque a gente está falando de uma língua estruturada, uma língua que possui gramática. Também a literatura surda. A gente tem muita produção de artes, de poesia, né? Dentro da literatura surda tem uma grande ramificação. A comunidade surda também faz parte da cultura surda. As associações e organizações, por exemplo, ONGs, empresas de tradução e interpretação, associações de tradutores e intérpretes, associações de surdos. Por exemplo, existem projetos diversos voltados para pessoas surdas. As artes visuais, sim. Também a família, né? A gente sabe que a maioria das famílias que os surdos estão são famílias ouvintes. E que às vezes o surdo tem só um irmão, um conhecido que conhece a língua de sinais, que sabe a língua de sinais, mas a maioria, infelizmente, não sabe Libras. Algumas pessoas têm a família toda de surdos. Por exemplo, tem a mãe e o pai surdos, tem um filho surdo, tem outro filho surdo. E dentro de uma família de surdos, a gente chama de surdos puros, né? Que às vezes tem a mãe, o pai, o filho, uma família mesmo de surdos. Mas a maioria das famílias é de ouvintes e não sabem Libras. Então o surdo acaba se sentindo sozinho e acaba buscando na comunidade surda, nas associações, um ponto de encontro para aprender, para conversar, para interagir com outros surdos. Outro, criações e transformações de materiais. Por exemplo, muito material de propaganda, a expressão de poesia, das artes, são todas transformações e criações feitas por pessoas surdas. Vou passar para o próximo slide. O que é a comunidade surda? Vocês estão vendo essa imagem? Essa fotografia é de uma movimentação, né, surda por direitos. Teve palestra nesse dia, muitos surdos foram. Então, a comunidade surda se fez presente. Eu vou explicar para vocês que, na verdade, a comunidade surda não é só feita de surdos. Tem ouvintes também. Ouvintes e surdos nessa parceria, nessa interação. A família ouvinte também participa, desde que ela saiba Libras. Às vezes também não sabe Libras, mas sabe que é necessário ter a luta por direitos.
Também os intérpretes de Libras, professores, amigos e colegas, todas essas pessoas podem ser partícipes da comunidade surda. Então, esse momento de interação, a gente vê um espaço de igualdade, né? Um ponto de encontro, né? Existem federações, existem associações, né? Muitos se encontram nos shoppings, por exemplo, fazem palestra, criam seus eventos em diversos lugares. Vejam, antigamente vocês sabiam como os surdos se comunicavam? Antes não tinha telefone celular, não tinha nada. Tinha aquele telefone antigo e computador pouco se tinha. Tinha um datilógrafo antigamente. Então, para aprender a língua de sinais e poder evoluir, os surdos se encontravam dentro das comunidades surdas, nas associações. Antigamente, os surdos iam massivamente para os seus movimentos de luta, para ter cursos, oficinas, eventos e várias manifestações dentro das associações presencialmente. Iam nas escolas aprender e às vezes os surdos, por exemplo, começavam a conversar e ao sair, eles não queriam ir embora. Eles achavam muito gostoso conversar, porque em casa estavam sozinhos. Então, às vezes o momento do surdo encontrar é no bar, é nos horários da madrugada. Alguns lugares às vezes estão fechados, né? E eles querem papear mesmo, a gente quer papear e se apagam as luzes e infelizmente a gente tem que ir embora. Mas é muito gostoso a gente ter esse momento de diálogo. Faz muito parte da identidade surda, ter esse contato, essas experiências visuais. Hoje a gente tem um contato visual muito mais fácil, através da webcam, através de lives. A gente tem essa facilidade através dos recursos tecnológicos. Claro que a gente tem encontros presenciais também, né? Mas a maioria dos surdos já se acostumaram com as tecnologias. Agora, vamos aprender alguns sinais principais da oficina de hoje. Expliquei bastante para vocês e agora vou apresentar alguns sinais que são bem relevantes, bem básicos para vocês aprenderem Libras. Vamos lá? Primeiramente, língua. Língua. São 2 dedinhos, tá vendo? Saindo da boca. Inclusão. Esse é o sinal de inclusão. São 2 mãos, tá vendo? Nessa posição. Tem essas 2 formas, tá bom? Identidade. Esse é o sinal de identidade. Mas eu quero falar algo para vocês que às vezes vai depender do contexto, tá bom? Tem essa identidade aqui, tá vendo com o polegar, que é igual ao RG. É um documento. E também tem a identidade, por exemplo, quando a gente fala de identidade ouvinte, de identidade surda, que são diferentes. Abaixo, direito, olha a configuração em D, direito. E a gente sabe que o surdo sempre está lutando pelo direito à educação, direito à qualidade de vida, direito à acessibilidade e diversos outros direitos. Olha, veja como faz, ó. A letra D, tá bom? Olha como faz. E a outra palma da mão aberta. Beleza? Comunicação. Olha, tá vendo? 2 letras 6. Comunicação. O outro sinal que trago para vocês é gestos. Gestos. O próximo sinal é mímica. Por exemplo, as pessoas vão... O mímico vai tateando, né? A gente viu diversos mímicos que fazem esse movimento. E gesto e mímica são coisas diferentes. E
valendo lembrar que a língua de sinais nem é gesto e nem é mímica. O próximo sinal, surdo. Surdo. Viu? Sai da orelha até a boca. Mas por que sai da orelha até a boca? Porque antigamente chamava de surdo mudo, mas não é a melhor nomenclatura, tá bom? Então, remetiam porque não ouviam e não falavam. E aí atribuíam a palavra mudo. E até hoje esse sinal ele permaneceu porque já é um sinal convencionado, já é um sinal que já está habitual. Outros países usam diferente, usam com 2 dedos. Por exemplo, alguns países têm essa característica. Por exemplo, no inglês se chama deaf. No Brasil se chama surdo. Vocês percebem que às vezes as línguas de sinais elas se assemelham em algumas características? Vamos a mais sinais. Sinal de cultura. Esse, tá vendo os dedos? O formato dos dedos? É importante que vocês vejam como a mão se configura. E olha, o movimento. Cultura. O outro, visuais. Visuais. O outro, povo. Ó, tá vendo? É a letra P nas 2 mãos, fazendo esse movimento. O próximo, experiência visual. O próximo, comunidade. Claro, tem diversas comunidades. Tem a comunidade de negros, tem a comunidade indígena, tem a comunidade surda, tem diversas outras comunidades. E esse é o sinal geral, tá? 2 letras 6 fazendo esse movimento. Artes visuais. Esse é o sinal. Artes. A próxima, lei. Tá vendo a letra L e a palma da mão aberta. Lei. Parece com direito, sabe? A lei também tem um L incorporado a essa palma da mão. E a próxima, libras. Olha o movimento. Ou assim, olha. Beleza? Bem, a gente tá chegando ao final, mas espera aí que não acabou. Eu tenho uma pergunta para vocês, que ela é muito importante. Bem, vocês gostaram da aula de hoje? Vocês estão com a curiosidade aguçada? Vocês tiveram muitas informações, aprenderam? Gostaram? Responde aqui para mim no chat que eu vou acompanhar vocês. E eu tenho uma outra pergunta. Se você encontrar com um surdo, você vai saber se comunicar e você saber se comunicar em Libras, dizer tudo bem, mas se você não sabe Libras, o que é que você faz? Vamos lá, pode escrever aqui nos comentários. Eu acho que... Ou vou tentar me comunicar por gesto, vou tentar me comunicar. Responde para mim. E uma terceira pergunta. Aqui, vocês acham que a oficina é importante? Vocês conseguem aprender na oficina? Vocês têm interesse em aprender Libras? Então responde também aqui no chat. Quero muitíssimo agradecer a todo mundo que esteve aqui nesse momento especial e de muito aprendizado. Quero agradecer a toda a equipe da Mostra Libras, que esse é o sinal aqui para vocês. Quero agradecer a toda a equipe que estão trabalhando nos bastidores e quero agradecer a todo o público que estão me vendo aqui, que estão assistindo, e também agradecer ao Lab pelo incentivo financeiro e
pelo projeto, pela divulgação desse projeto, que é bastante relevante. Muito obrigada, obrigada e obrigada e obrigada. E a gente vai chegando aqui no final. Um beijo para todos vocês. Tchau, tchau, gente!